turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. Começando o ano, iniciando o ano de 2025 com grandes expectativas, com informações borbulhando, com necessidades, com urgências, enfim. O Vasco vai se preparando para jogar o Campeonato Carioca, uma competição que para o Vasco, até em função da limitação do seu elenco, é uma competição importante. Para o Vasco voltar a gritar é campeão com o seu torcedor, mas acima de tudo a expectativa pela formação do time com um novo treinador, começando uma temporada como foi Fábio Carille. Fábio Carille é o treinador do Vasco, que chegou ao Rio de Janeiro e vai começar a montar uma equipe que, preocupantemente, não tem zagueiros para a formação. Acho um erro de planejamento o Vasco abrir mão de Maicon e Léo, por mais que eu tenha certeza de que ambos não deveriam ficar no Vasco, enquanto você não faz a reposição. Porque Lucas Oliveira e Lucas Freitas, dois jogadores que teoricamente estão contratados, não são jogadores do mesmo nível de Maicon e Léo. Não que Maicon e Léo sejam um nível muito alto. O Vasco já precisaria ter um zagueiro. Mas aí você me pergunta, mas por que a urgência? Se só vai jogar um pouquinho mais pra frente. Porque é importante treinar. É importante estar junto logo do elenco. A não ser que seja um jogador extremamente pronto. Surgem nomes que me trazem uma preocupação quanto a desespero, a urgência de contratar e de dar uma satisfação, porque eu me lembro bem da janela do ano passado, quando o Vasco ficou cozinhando com o Maurício Lemos, esse mesmo uruguaio, fazendo proposta, batalhando junto com o São Paulo pelo jogador e no final das contas não ficou com o Maurício Lemos. Ficou preso a um jogador que, na minha opinião, desdenhou do Vasco, porque o Vasco tentou o André, zagueiro que foi Ramalho, que foi para o Corinthians, esse já disse logo no início que não queria, esperou demais o Maurício Lemos e tentou contratar o Ian, zagueiro do News Old Boys. Acabou que não deu certo. Sabe o que me dá a impressão? De que o Vasco vai tentar o Ian de novo, porque não está conseguindo acertar ninguém para fechar uma zaga. E eu volto a dizer, acho pouco um zagueiro apenas desse nível, porque os jogadores que estão sendo mencionados, o Balbuena é um bom jogador, que eu fiquei numa dúvida muito em função daquilo que ele jogou da última vez que jogou no Corinthians, apesar de que a informação dada até numa entrevista, me passou isso o querido Felipe Malvieri, que está com a gente aqui no canal, que participa das nossas resenhas, principalmente na live de segunda-feira, é de que o Carille teria dado uma entrevista dizendo que o Balbuena teve um problema com o irmão, adoecido da última vez dele no Corinthians, e por isso ele rendeu mal. Ele vem fazendo um ótimo campeonato russo, está ali brigando para chegar ao título, está entre os 4, tem mais 6 meses. E o Balbuena seria um bom reforço. Está com o Paraguai bem, o Paraguai está disputando a eliminatória em bom nível. O Pedro Henrique seria um bom jogador? Seria. Um jogador, zagueiro do Bragantino, mas não vem. O Vasco fez proposta por ele, mas o Bragantino disse não. E o Maurício Lemos, eu acho uma grande dúvida. Porque eu acho, sinceramente, que mais do que contratar um jogador, o Vasco precisa contratar alguém de espírito, alguém afim. Porque a crítica, por exemplo, ao Léo Pelé é enorme. A crítica ao Maicon também é enorme. Mas se há algo que você não pode dizer desses dois jogadores, é falta de comprometimento. Dois jogadores que chegaram para o Vasco num momento dificílimo, de transição, e que seguraram a barra no ano passado. E também seguraram esse ano. Caíram muito de produção, tiveram momentos muito claudicantes, mas a gente precisa de gente com compromisso. A gente precisa de gente que esteja afim, que trabalhe nas férias, como foi o Felipe Coutinho, como a gente viu trabalhando, tentando se recuperar o tanto antes, como a gente vê os meninos aí, Paulinho, Jair, tentando voltar. A gente precisa desse compromisso, porque um time com compromisso, independente de ser um time recheado de craques, é um time que vai longe. Geralmente um time compromissado, um time afim, um time capaz de lá na frente saber das dificuldades por que passa o clube e mesmo assim superá-las, esse time disputa.
E para ter um jogador que preferiu voltar para o Atlético Mineiro para ser reserva, porque ganha um bom salário, sinceramente, não está pelo trabalho, está pelo emprego. Está muito mais pelo emprego garantido do que pelo trabalho, pela profissão. Então, desconfio muito desse uruguaio Maurício Lemos. Mas o Vasco está na luta. E está sem zagueiros. Tem lá improvisado o Souza, que eu acho que tem que ser testado o quanto antes. O Vasco precisa dar ao seu torcedor uma satisfação em relação ao Souza. Coutinho e Alex Teixeira já jogaram minimamente. Coutinho até mais do que o Alex. O Alex jogou bem o final do Brasileiro. Precisam melhorar na parte física, mas o Souza é uma incógnita. Jogou poucas vezes esse ano. Quando jogou foi expulso. Prejudicou o Vasco redondamente contra o Juventude. Contra o Criciúma entrou muito mal. O Vasco toma um gol no final muito por conta da falta de ritmo dele. É um cara que tem compromisso? Eu acho até que tem, mas precisa dar uma resposta. E eu sei que o Souza pode estar incomodado, ele, internamente, mas eu vejo um jogador que precisa ter testado agora. O Jean comentou ontem no Avenews à noite, lá no canal Atenção Vascaíno, sobre o Hugo Moura na zaga. Acho que seria também uma boa opção. Mas eu acho que o Vasco não precisa improvisar. A gente precisa ver competência para contratar, para buscar jogadores. E a gente tem essa expectativa. Mercado abrindo ontem, mercado europeu. Trazer jogador de fora seria uma alternativa? Poderia ser. Mas e o dinheiro? Vendeu o Léo Pelé, 1,5 milhão de euros. Tem que pagar o São Paulo ainda, que não pagou. Como é que vai fazer? Vai entrar num acordo? Vai botar esse dinheiro mais para frente? É muito duro, é muito difícil. E aí a gente recai na velha máxima envolvendo questão de investidor. A gente ouviu aqui no ano passado, numa entrevista maravilhosa, o professor José Humberto, especialista em direito, e também o Saulo Viana, deputado Saulo Viana, que é presidente de um clube que está em recuperação judicial, sobre aquilo que a recuperação judicial poderá dar ao Vasco lá na frente. Depende agora da justiça acatar o pedido do Vasco. O Vasco em si, através dos seus conselheiros, já deu o ok. Mas que poderia ter um respiro maior. Para aí sim, mais para frente, tentar negociar de uma maneira menos prejudicial. Porque você faz uma proposta de venda, vamos colocar aqui um valor fictício, 2 bi, e tem uma dívida de 1 bi e 400. Teoricamente, você vende o futebol do seu clube muito mais por conta das dívidas do que da possibilidade de investimento. Eu dei essa informação aqui no final do ano, início desse ano, de que a tentativa da recuperação judicial é para dar ao Vasco uma valuation maior, porque a partir do momento em que você diminui a dívida, você faz o mesmo pedido e usa parte desse valor, parte menor, para pagar dívida. E a parte maior do bolo fica para investimento. Estrutura, tecnologia, jogadores, time. Você vende pelos mesmos 2 e usa 600, 700 para pagar a sua dívida, que vai te dar um respiro lá na frente. Você não vai ter penhora, você não vai ter ação contra, você não vai ter mais nada. Você não vai dever a ninguém, que é uma dor de cabeça. E você vai ter um valor maior da venda para investimentos. Diferente de você pegar uma venda e usar mais da metade para pagar apenas a dívida. Como eu já informei aqui, e a outra coisa que eu gostaria muito de falar, não estou aqui para brigar com ninguém, para controvérsia com ninguém, mas é muito chato. A gente está aqui há quase 6 anos e a gente vai fazer em março desse ano 6 anos com o canal Atenção Vascaínos, dando notícia dioturnamente, informações. Esse final de ano demos várias notícias, várias informações sobre possibilidades, contratações. E eu dei uma informação, sim, de um contato do Vasco com o Grego Marinakis. E ratifico. Não falei em momento nenhum no Pedrinho, mas eu não posso também vir aqui e me preocupar. Eu tenho que explicar que não... Quem nos vê, nos vê. Quem acompanha, acompanha. Quem vê os vídeos, quem sabe, vai lá. É só ver. A gente aqui tem responsabilidade, mas é chato também toda hora ter que vir aqui dizer isso. A gente tem responsabilidade, a gente faz jornalismo sério. Eu não preciso ficar falando isso toda hora. Quem nos acompanha, quem nos vê, vê. Quem vem aqui somente para isso, não vai ter espaço. Não vai ter espaço. E a gente não vai dar palco. A informação é clara. O Vasco já teve contato com o Marinakis, sim. Contato pessoal com o Marinakis.
Se foi com o presidente Pedrinho, não sei. Mas a informação que eu tenho, sim, que o Marinacci já encontrou com gente do Vasco. Está falando com um escritório que o Vasco contratou em Brasília, através de representantes e dele, para conversar sobre isso. Porque é fundamental que isso ocorra o quanto antes. Esse mês de janeiro é fundamental para dar uma melhorada. E outra coisa, ninguém aqui dá uma notícia dessa, não, vamos falar isso, porque é outra coisa que destrói o Vasco. Isso sim destrói o Vasco. Porque o torcedor do Vasco jamais destrói o Vasco. O torcedor do Vasco ele é capaz de tudo, menos destruir o Vasco. O torcedor do Vasco é a favor do Vasco, só que ele está de saco cheio. Mas ele faz o que tiver que fazer pelo seu clube. Então, quando a gente fala alguma coisa aqui, a gente não quer de maneira... Porque fica sempre essa aura de... Vocês estão falando isso porque o Vasco não contrata. É uma teoria da conspiração cansativa. Cansativa que eu não vou abraçar. A gente não vai abraçar isso em 2025. Cansamos de bater palma para maluco. Cansamos. Ah, vocês deram essa informação porque o Vasco não está contratando, é uma cortina de fumaça. Não, não é. A gente está dando informação porque é uma informação. Porque quando a gente diz que o Verratti... Aí tem que se decidir. Quando a gente diz que o Verratti é oferecido e muita gente ataca como se a gente estivesse indo contra o Vasco. Bom, a gente é a favor ou contra o Vasco, galera? Decide aí. O Verratti ser oferecido, a gente está criando um tumulto. O Lavega não vir para o Vasco, como a gente disse, diferente de todo mundo. É porque a gente está remando contra? Mas aí quem faz essa crítica vem aqui de novo dizer, pô, realmente, cara. Mas aí quando a gente diz que o Marinacci entrou em contato com o Vasco, a gente está fazendo cortina de fumaça. Primeiro decidam-se se a gente é a favor ou contra, ou muito pelo contrário. Só que para nós, desculpe, isso não é importante. O importante é a gente informar e, acima de tudo, deixar claro que existe sim, em transcurso, uma negociação. E que o grego... Marinacci já entrou e está entrando em contato, está falando com o Vasco através do Edu Gaspar e dele também. E dele também. Se foi com o Pedrinho ou não, realmente eu não sei. Mas com o Vasco sim, informação de dentro do Vasco. Só para esclarecer isso. Porque a gente precisa ter essa posição o quanto antes. Porque o torcedor do Vasco, que levanta o clube, que empurra o clube, que é apaixonado pelo clube, que nunca rema contra o clube. Isso sim é uma loucura. Essa galera, essa massa vascaína, ela precisa de boas notícias. A gente está aqui para dar as notícias. Se elas são boas ou ruins, aí é para cada um. Mas o torcedor do Vasco tem todo o direito de estar achando que não vai vender, de estar achando que vai vender. Tem direito, gente. O torcedor do Vasco é enganado há 20 anos. Ou mais. E o Pedrinho sabe disso. Porque o Pedrinho também foi enganado durante muitos anos como atleta no Vasco. Tanto que de uma maneira justa e correta, discutiu as ações trabalhistas primeiro, antes de qualquer RJ. Porque não queria que nenhum trabalhador que trabalhou no Vasco e não recebeu, recebesse. E isso é fundamental. Ele quer a correção. E ele sabe que não dá para bater de frente com o torcedor do Vasco. Que não dá para achar que o torcedor do Vasco está errado. O torcedor do Vasco, ele pode estar chateado, irritado. Errado ou certo? Gente, não vamos medir a paixão. O que a gente está aqui discutindo, desde a contratação de um zagueiro e ter apenas um zagueiro, que nos preocupa, de uma dúvida em relação a um investidor para agora ou para depois, tudo isso são pontos que convergem naquilo que é o mais importante de tudo, o futuro do nosso clube. Que a gente vê a cada dia mais difícil, mais complicado, mais apertado. Mas eu não perco a esperança. Continuo tendo esperança. Eu acho que o melhor tá ali. É o pote de ouro, no final do arco-íris. E eu tô sempre atrás dele. E vou continuar estando. Tá bom? Grande abraço a vocês. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha no Atenção Vascaínos. E ao meio-dia tem a live do meio-dia, a resenha do meio-dia com o Sérgio Quinte. Prestigie, dá um like aqui pra nós. Siga o canal, se inscreva. Pra gente chegar até o final do ano 100 mil aqui no Ave Mais. Canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Valeu? Grande abraço a todos. Fiquem bem. Tchau, turma.